O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho. Amados irmãos e irmãs que hoje participam desta Santa Missa aqui na Catedral de Montes Claros, amados internautas que hoje nos acompanham pelo sistema de comunicação da Catedral. Nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, a Igreja no Brasil e no mundo inteiro celebra a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México e também da América Latina. Um dos títulos concedidos a Nossa Senhora que mais representam o nosso povo latino-americano e que por isso o nosso povo foi entregue e consagrado a Nossa Senhora de Guadalupe pelo Papa João Paulo II. A história de Nossa Senhora de Guadalupe é um pouco semelhante às histórias de aparições que Nossa Senhora fez ao longo do percurso da humanidade. O Evangelho de hoje nos conta que Maria foi visitar a sua prima Isabel. E quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel disse: Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Essa reação de Isabel, de susto, esse sentimento de não ser digno de receber a visita da mãe de Jesus,
foi uma constante em todas as vezes que Nossa Senhora visitou alguém na terra. Não foi só Isabel que ficou impressionada e se sentiu indigna de estar na presença de Maria. Isso aconteceu também com os 3 pescadores que no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, encontraram a imagem da Imaculada Conceição, cuja solenidade celebramos no último domingo. E isso aconteceu também com a pessoa para quem Nossa Senhora apareceu no México. Um índio chamado Juan Diego. É interessante nós observarmos que no ano em que Nossa Senhora apareceu no México, 1931, já havia muitos cristãos, muitos católicos e porventura também muitas pessoas para as quais Nossa Senhora poderia aparecer. Mas ela escolheu esse índio. Olha que contradição, um índio que vivia uma cultura pagã, que morava no meio de um povo que tinha os seus deuses, que fazia parte inclusive da tribo mexicana Teotihuacan. Para esse índio, Nossa Senhora apareceu. Eu estive recentemente no México, no dia 4 de novembro até o dia 15 de novembro deste ano. E uma das coisas que eu me perguntava, por que Nossa Senhora foi aparecer logo para um índio? Algumas coisas me chamaram a atenção na figura desse índio. Primeiro, era um índio que estava fazendo catequese, era um índio que estava se preparando para receber a Eucaristia. Esse índio já tinha sido batizado, mas ele estava se preparando para receber o sacramento da Eucaristia. Inclusive, no dia em que Nossa Senhora apareceu para ele, foi num sábado. Ele estava saindo da sua tribo e ele estava indo para a cidade do México para a aula de catequese. Assim como aqui no Brasil, onde a maioria das turmas de catequese funcionam aos sábados, esse índio, num dia de sábado, estava indo para a sua aula de catequese, já adulto, e no meio do caminho, enquanto ele estava passando por uma região montanhosa para chegar até a cidade do México, Nossa Senhora apareceu para ele. Ele que nem tinha tanta formação, ele que não tinha uma catequese muito aprofundada sobre Maria, sobre os atributos de Maria,
sobre a dignidade de Maria, ele ficou como Isabel. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Se sentindo indigno, se sentindo desmerecedor. E Nossa Senhora fez para ele um pedido que também me impressionou. Quando apareceu para ele, Nossa Senhora disse: Juan Diego, eu quero que você faça um favor para mim. Você vai procurar o bispo e vai dizer ao bispo que a Virgem de Guadalupe apareceu para você. E que ela mandou um recado para o bispo. Ela deseja que seja construída aqui nesse monte uma capela dedicada à Virgem de Guadalupe. Eu fiquei me perguntando por que Nossa Senhora apareceu para um índio e mandou ele dar recado para o bispo. Por que ela não apareceu direto para o bispo? E fiquei com vergonha da resposta a que eu cheguei. Se Nossa Senhora apareceu para um índio e mandou o índio dar recado ao bispo, Nossa Senhora de alguma maneira estava dizendo: alguns líderes da minha igreja têm dificuldade de ouvir a minha voz. Alguns líderes da minha igreja já estão com o coração tão marcado pelas coisas do mundo que eles não estão preparados para as coisas de Deus. Um bispo que tinha tanto conhecimento sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre a doutrina, e que poderia de pronto atender o pedido de Maria, não recebeu a visita dela. Quem recebeu foi um índio, uma pessoa simples, uma pessoa sem cultura, uma pessoa sem estudos, uma pessoa que não tinha muita caminhada, só tinha fé. Ao aparecer para esse índio, Nossa Senhora mandou um recado para a América Latina e para o mundo inteiro, dizendo: as pessoas de quem eu mais desejo me aproximar não são aqueles que têm mais estudo, que têm mais poder dentro da igreja. São as pessoas de um coração simples. São as pessoas humildes. São as pessoas que ainda conseguem ter sensibilidade para as coisas de Deus. Nossa Senhora pediu ao índio que fosse dar um recado para o bispo. O índio foi. Chegou na casa do bispo. Tenta imaginar essa cena, um índio mesmo. Chegou na casa do bispo e disse: eu tenho um recado para o senhor. E o bispo disse para ele: pois não, pode falar. Uma senhora chamada Virgem de Guadalupe apareceu para mim e disse para mim que ela quer que o senhor autoriza a construção de uma capela lá em cima, perto do monte. E o bispo riu.
Agora pronto. Um índio, um inculto, uma pessoa que nem a primeira Eucaristia fez, vim dar recado para mim, de que Maria apareceu. Olha, deixa eu te falar uma coisa, disse para o índio: volta para casa. Volta para casa. Eu não tenho condição de atender ao seu pedido, porque o que você está me falando não faz o menor sentido. O índio saiu todo sem graça, desanimado, voltou para casa. Passados alguns dias, Nossa Senhora apareceu para Juan Diego de novo e disse: meu filho, você fez o que eu te pedi? E ele, olhando para baixo, disse: eu fiz. Você foi na casa do bispo? Eu fui. E o que o bispo falou? O bispo disse que não vai atender, não. Olha o nível de igreja que nós vivíamos e ainda vivemos na América Latina. Nossa Senhora pedir para um bispo e o bispo negar. E Maria disse para ele: eu quero que você volta lá de novo. Vai lá e fala para ele que é um pedido meu, que faça uma capela aqui e que dedique essa capela à Virgem de Guadalupe. Juan Diego disse: mas eu não vou não, porque ele não vai acreditar em mim. Vai sim. Da segunda vez que ele foi, o bispo já não queria atendê-lo, mas ele insistiu e o bispo disse: você aqui de novo. E ele disse: a senhora apareceu outra vez para mim e pediu que eu voltasse aqui. É um propósito dela, que lá em cima tem a capela. Ela quer a capela, ela quer. E o bispo disse: eu não consigo acreditar. Vamos combinar o seguinte: pede essa senhora para dar uma prova. Se ela der uma prova de que é ela mesma, a mãe de Jesus, eu atendo o seu pedido. Enquanto não tiver a prova, nada feito. Juan Diego voltou todo sem graça, e nesse período ele ficou muito abalado, porque ele tinha um tio, e o tio dele estava doente entre a vida e a morte. E Juan Diego então pensou: ao invés de ficar aqui servindo de garoto de recado, toda hora vai no bispo e volta, vai no bispo e volta, vai no bispo e volta, eu vou cuidar do meu tio, que é mais importante para mim agora. E Juan Diego não quis passar pelo caminho que ele passava, porque ele pensou: se eu passar naquele caminho, a senhora vai estar lá me esperando. E eu não quero conversar com ela, eu não quero encontrar ela. Juan Diego passou por outro caminho. Ao invés de subir no monte onde Maria aparecia, ele foi por trás do monte, como que escondendo, fugindo dela. Pois ela apareceu de novo para ele e falou: Juanito, onde você está indo? E ele disse: eu estou indo ajudar meu tio que está doente. Por que você não passou pelo outro caminho?
Ah, porque eu estou com pressa, meu tio está doente. E ela disse para ele a seguinte frase, que ficou gravada na história das aparições de Maria na cidade do México. Escuta, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema essa doença, nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui do teu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Acaso não o escolhi para mim e não o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isso? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do teu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite, meu filho, que agora mesmo o teu tio já está curado. Filho querido, esse é o sinal que você vai levar para o bispo. Pegue essas rosas que estão aí do seu lado e leve para o bispo. Juan Diego olhou para o lado e viu rosas plantadas no chão. Hoje os estudiosos ficam de cabelo em pé, porque naquele período não era período de rosas, e naquele lugar não era lugar que costumava ter rosas, pois apareceram rosas ali. Ela disse: você vai pegar essas rosas e vai levar para o bispo em meu nome. Você vai enrolar essas rosas na sua tilma. O índio naquela época usava como se fosse uma túnica. E à frente da túnica tinha como se fosse um babador, mas um grande babador que o índio usava para se cobrir. O que ele fez? Ele pegou aquele monte de rosas, colocou na parte da frente da túnica, pegou a túnica e enrolou. E ela disse: você não vai mostrar para ninguém, só para o bispo. Você vai chegar e vai entregar para ele as rosas. Lá vai Juan Diego pela terceira vez na casa do bispo. Chega na casa do bispo e o bispo: você de novo aqui? E ele disse: eu trouxe o sinal que o senhor pediu. E o bispo disse: qual é o sinal? Ela mandou rosas para o senhor. Rosas para mim? Você está dizendo que a mãe de Jesus mandou rosas para mim? Mandou. E cadê essas rosas? Juan Diego abriu a túnica, a tilma, eles chamam por esse nome, tilma. E quando ele abriu, as rosas caíram no chão. E na túnica dele estava o desenho da imagem de Nossa Senhora. Merece ou não merece uma salva de palmas? Mas olha só que interessante. Isso aconteceu, o bispo ficou chocado. Juan Diego ficou também impressionado, porque ele não tinha visto aquele desenho se formando na sua túnica. E o bispo caiu prostrado ali, diante daquela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. É assim que Maria faz.
Ao invés de aparecer para os sábios e entendidos, ela aparece e se revela para os pequenos, os simples de coração. Ao invés de pedir grandes coisas, o que ela pede é que seja construída uma capela, um lugar de oração. Ao invés de ficar chateada com aqueles que não a conhecem e a aceitam, ela manda flores. E para Juan Diego, ela disse algo que hoje ela diz para nós. Sobretudo para nós que talvez estejamos preocupados, angustiados com problemas dessa vida. Juan Diego estava com um problema com o seu tio. Ela disse para ele: não se preocupe, meu filho, eu escolhi você. Você é meu filho, eu estou cuidando de você. Nossa Senhora hoje diz para você também: não se preocupe. Você que nesse final de ano está com contas para pagar, você que nesse final de ano está preocupado com a sua saúde, está preocupado com seus filhos, não se preocupe. Eu que sou sua mãe, estou aqui. Se eu estou do seu lado, não há motivo para ficar aflito, angustiado, perturbado. Que você, meu irmão, minha irmã, como Juan Diego, ouça a voz de Maria dizendo para você: não se preocupe, siga seu caminho, siga sua missão, faça o que você tem que fazer, não se preocupe, eu cuido de você, eu cuido dos seus. Que nesse dia de Nossa Senhora de Guadalupe, você também reconheça Maria como a sua mãe, a sua protetora, a sua advogada, a sua defensora diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.